uma das paradas mais importantes sobre esse tema que a gente vai falar hoje é que realmente pouco se fala, né? Como você falou na sua introdução, se fala sobre diferentes aspectos, né, de você tomar cuidado, de você ter consciência disso, de você fazer aquilo, mas pouco se fala do interno. E o que ocasiona de você, de repente, ter alguma emoção não bem resolvida dentro de você, né? Ter alguns momentos que você não se entende, e aí acontece um problema que depois você fica se perguntando, mas por que que isso aconteceu? Por que que eu deixei isso acontecer? O que levou isso a acontecer? E aí, se você não tem essa consciência, essa inteligência emocional bem ciente, né, do que está acontecendo, você vai achar soluções que, na verdade, pouco vão te ajudar, né? Então, às vezes, o cara, por exemplo, é um cara que é muito inseguro e essa insegurança gera ele ter muitos ciúmes, por exemplo, com as mulheres que ele se envolve. E aí, esse ciúmes gera ele querer controlar ela. E aí, nesse controlar dela, ela, por exemplo, acaba tendo conflitos com ele. Ele acha que isso é uma red flag nela, ele acha que isso aqui Ele que vai, tá na verdade, despertando isso. mas quem está despertando isso nela É ele. é ele. Então, foi até um post que eu coloquei há pouco tempo no CMV que eu falei sobre isso, que era, em toda mulher tem um anjo, tem uma diabinha, e você vai ter aquilo que você despertar. Uhum. Claro que vão haver mulheres tóxicas por natureza e vão haver mulheres que vão aguentar mais toxicidades nossas Uhum. sem reagir de maneira tóxica, né? Claro, isso Uhum. não é receita de bolo. Porém, se você tem comportamentos que levam a mulher a ter esses outros comportamentos tóxicos, em certa parte é a sua responsabilidade. E por isso Uhum. que eu também constantemente falo que uma das coisas que eu não tenho em comum com a grande maioria dos caras como é a palavra? Que faz conteúdo, né? Que produz conteúdo, acho que era essa a Criadores de palavra que eu queria conteúdo. falar. Criadores que criam conteúdo, é isso que eu queria falar. É que todo mundo começou, né, a fazer esse tipo de conteúdo depois de um término caótico. Ele descobriu que todos esses aspectos e começou a fazer conteúdo. Eu, realmente, para mim, não é o caso, né? E com o tempo, ao perceber que esse não era o caso, eu comecei a me perguntar, mas, mano, por que que eu nunca fui traumatizado, né? Eu nunca tive uma mulher tóxica, assim, que destruiu na minha vida, né? Tentando entender, porque todo mundo que eu conversava sempre teve alguma mulher na vida dele que realmente marcou de maneira negativa. Eu, Uhum. mano, pô, eu sou um cara que eu vou fazer 31 anos esse ano e nunca tive uma mulher assim. Uhum. Tive alguns relacionamentos casuais que não foram tão legais como outros, mas nunca tive uma mulher que realmente devastou a minha vida de uma maneira caótica mesmo, né? E a minha resposta para isso é porque não só eu conseguia perceber os comportamentos delas Antes. tóxicos, mas eu não criava esse ambiente tóxico para mim e para os meus relacionamentos. Eu vi muito dos meus relacionamentos de outras pessoas, dos homens principalmente, terem comportamentos tóxicos por não saberem lidar com suas próprias emoções, inseguranças, medos, sentimentos. E eu aprendi muito com isso, né? Preferencialmente a gente quer aprender com os erros dos outros. Então, ao decorrer dessa aula aqui, eu vou trazer alguns exemplos do que você falar, Jorge, mas Sim. é isso. A importância da inteligência emocional é justamente para você identificar os seus padrões e saber controlar mesmo, né? Ter formas pragmáticas para não ter reações que você vai se arrepender depois, basicamente. Que é justamente esse processo de autoconhecimento que a gente tem, que é ideal em todos os homens nós termos, leva a você ter essa sintonia depois com a mulher. Porque ao se conhecer tanto e saber como você reage, você fica muito mais atento a esses pequenos detalhes e como as suas ações acabam reagindo, causando reações na outra pessoa. E aí você consegue dosar, consegue sentir como é a melhor maneira de falar. É um bagulho muito louco. Essa parada é um bagulho muito louco, porque eu diria que é o mais perto que você consegue chegar de ser um super-herói. Porque você começa a entender a você mesmo, você consegue entender a outra pessoa, e aí, baseado nisso, tomar as devidas atitudes para basicamente não se fuder no final, né? Não se fuder no final, no começo, no meio, mas como eu sempre busquei conteúdos de
né, de autodesenvolvimento, de masculinidade, de sedução, não tanto de Red Pill. Eu comecei a ver mais coisa Red Pill depois que eu criei o CMMI, mas principalmente de autoconhecimento e sedução. E quando eu estava no relacionamento, a minha ex-namorada, ela via, e eu assistia do lado dela essas paradas. Tanto que quando eu morei em Londres, eu levei ela para uma conferência de homem que só tinha ela, inclusive de mulher. Mas, porque, não sei se não vou aqui agora ficar tentando explicar o porquê que eu sempre fui assim, mas preferencialmente você não deve querer buscar, esperar uma coisa drástica, Perfeito. como o Jorge falou, para dar esse gatilho em você Perfeito. e você falar, ó, preciso descobrir, né? Tanto que é aquela coisa, é o eterno aprendizado, né? É o eterno aprendizado de você entender a você mesmo, de você. Porque é a mesma coisa, eu entendo muito mais o Luiz quando tinha 20 anos hoje, né? Do que quando eu tinha 20 anos. E provavelmente Ah, daqui 10 sim. anos o Luiz de 40 anos vai entender muito mais o Luiz de hoje. Então, não é uma coisa que também você aprende, bum, já era, já agora tenho esse conhecimento. Porque, na verdade, isso é uma atitude que eu vejo de muitas pessoas e que é a seguinte, por exemplo, vou dizer como eu sou comparado com outras pessoas. Mas, por exemplo, eu tenho muitas certezas na minha cabeça do que é o certo e do que é o errado. Né? Mas mesmo assim, por exemplo, quando eu me deparo numa discussão, num debate, que alguma pessoa fala alguma coisa para mim, por exemplo, que eu estou errado, o meu primeiro reflexo não é negar, é falar assim, não, você que tá errado. O meu primeiro reflexo é, pô, peraí, será que eu estou errado? Uhum. Né? Então é exatamente isso de você sempre ter essa, não sei se talvez humildade, talvez por falta de uma melhor palavra, humildade de você realmente sempre se questionar, né? E aí, muitas vezes, inclusive na maioria das vezes, eu acabo debatendo e falo, não, peraí, isso está errado. Só que justamente por você entender de onde vem aquele argumento e primeiro se questionar, peraí, será que o que eu estou falando está certo? Será que eu estou agindo certo? Se o seu primeiro reflexo é simplesmente a negação, de qualquer coisa que te falam, de qualquer coisa que dizem de você, porque às vezes dói, né? Às vezes dói. E para trazer um exemplo mesmo aqui hoje, por exemplo, o Jorge hoje mesmo de manhã me mandou uma mensagem falando, ó Luiz, eu vou te mandar essa mensagem aqui porque eu sou seu amigo. Pô, você tem que prestar mais atenção quando você escreve seus textos no Sem Mimi, porque tem às vezes erro de ortografia, né? Qual que seria talvez um reflexo? Ah, não, mano. E você, né? Normalmente as pessoas fazem isso. E você não erra? Você nunca erra. Ou se não é atacar de volta, é dar alguma desculpa. Ah, não, mano, foi o corretor. Não, Escrevi mano, rápido. eu escrevi rápido, tava no banheiro. E aí, o que eu mandei pro Jorge? Falei, não, Jorge, mano, você tá certo, velho. Eu preciso prestar mais atenção para escrever o negócio certo, né? Para não. Faz diferença, querendo ou não. Então, é esse primeiro reflexo que é importante de sempre, 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 sempre se questionar. Será que o que eu estou fazendo é o certo? Será que essa é a melhor maneira de fazer isso? Será que eu estou pensando pelo certo? Muitas vezes você vai chegar à conclusão que sim, você está, né? Mas o processo de se questionar, de se perguntar os seus porquês, é crucial. Recentemente eu estava trocando ideia com a menina que eu tô saindo, e ela me contou a história de que no Halloween do ano passado, ela estava saindo com um cara e eles nem estavam namorando, nem estavam saindo só. E aí ela se vestiu de Tomb Raider, né? Angelina Shortinhos Jolie. tal, da Angelina shortinhos tal. Aí o cara meteu pra ela assim, você vai com esse shortinho, né? Tipo, eles não estavam no mesmo lugar, ela ia na festa sozinha e tal. O cara falou assim pra ela, você vai com esses shortinhos? Aí ela falou, sim, é a roupa Fantasia. da fantasia. Ela, nossa, mas aí ele falou assim pra ela, eu fico com ciúmes. Aí ela falou, o que você quer que eu faça, né? É uma parada que você tem que lidar com você. No É. final da conversa, acabou com ele chamando ela de vagabunda por vestir um shortinho. Ou seja, você não tenha dúvida que esse cara tinha muitos traumas Sim. não resolvidos internamente, e ao invés de lidar com isso, é exatamente isso que o Jorge falou. Tá ali dormindo, e aí deu o gatilho nele, mano. Tipo, numa conversa assim de roupa, o cara falou assim: não, você é uma vagabunda por vestir uns shortinhos. E aí, claro, no calor do momento você não tem essa dimensão, mas quando você se afasta da situação e você fala assim: nossa, por causa de um shortinho, gerou ele, no final da conversa, me chamar de vagabunda. Aí, claro, não demorou muito tempo, ela deu um pé na blusa do cara. Mas
E como isso diversas situações onde pode isso acontecer, né? Por mais que tudo isso que a gente está falando aqui nessa aula, você pode ter as mentalidades e se preparar tal. O único momento que você pode realmente mudar as coisas de fato é quando aquilo acontecer. Né? Então, por exemplo, você pode falar assim, eu sou um cara ciumento quando eu vejo, de repente, a minha mulher olhando para outro cara. Beleza, se vocês estão só vocês dois dentro de casa, esse sentimento não vai vir em nenhum momento. Não vai aparecer. Então não tem, beleza, você pode treinar a sua vida inteira, ter a mentalidade certa, mas não vai aparecer. Né? A única vez que você realmente vai ter que agir por ele é quando isso acontecer. Quando de repente vocês estiverem em público e tiver um cara bonito passando e você nota que ela deu uma olhadinha. Perfeito. E aí como que você vai lidar com esse sentimento? Como que você vai lidar com isso? Então, entender também que o único momento que você pode realmente fazer uma mudança é quando aquilo acontecer. E o que a gente está fazendo aqui é como se fosse um preparativo. Mas realmente não é assim, beleza, acabou a aula, ou até mesmo você rever, não estou preparado. Não, é quando aquilo acontecer na prática, você vai ter a decisão de falar, ou vou por esse caminho, que eu já errei, ou vou pegar um caminho diferente. E o que não sei se o que você vai trazer mais para frente vai falar sobre isso, Jorge, mas é muito da questão da meditação, que é o estar presente. Estar presente para realmente tomar a atitude de, ok, qual foi as vezes que eu me dei mal porque tomei essa atitude, qual é a minha atitude que eu sei que vai dar certo. Eu diria mais nessa consciência, que é uma dos aspectos que eu mais trabalho, principalmente no meu bootcamp, que é a consciência interna de estar presente, porque, por exemplo, o que acontece, que é comum acontecer nos meus bootcamps, eu falo pro pai, de repente, numa situação, eu falo pro cara, falo assim, chega naquela mina, aí o cara trava, aí eu olho para ele e falo assim, mano, o que você tá sentindo? Me fala. Não, fala, presta atenção no seu corpo, o que é que você tá sentindo? Minha garganta seca, meu coração dispara, minha barriga fica fria. Suor. Tá, agora foca nisso. Foca nessa sensação. O que é isso? Isso não é você. Isso são reações do seu corpo à situação. Mas isso não é você. Perfeito. E aí, quando você começa a ter consciência de que o seu corpo, muitas vezes, pode ter reações a diferentes momentos, você começa a primeiro aceitar e depois você começa a interpretar isso de uma outra forma. Então, por exemplo, os caras, às vezes, principalmente quando eu faço meus bootcamps, os caras falam assim, mano, mas você não fica nervoso de chegar nas minas, você não fica com essa sensação. Eu falo, mano, eu tenho essa sensação até hoje. Perfeito. Eu sou ser humano, não é que eu deixei de ter essa sensação, eu sinto essa sensação, esse nervosismo, esse frio na barriga, o coração disparar, será que eu devo ir ou não? Eu continuo sentindo todas essas coisas. Mas eu entendo que, primeiro de tudo, isso não faz parte de mim, são simplesmente sensações, são reações que o meu corpo está tendo aquele momento, e eu entendo principalmente que é o meu corpo me botando em ação, porque hoje, depois também de ter criado conexões, milhares de conexões com diferentes mulheres em diferentes cenários assim, eu entendo que é o meu corpo me dizendo assim, mano, você vai falar com aquela mulher? De repente você vai estar da semana que vem com ela em Salvador, viajando com ela, de repente essa noite você vai estar transando com ela na sua casa, ou ela vai ser uma mulher que vai falar assim, sai daqui, que eu não quero falar com você. Então, essa meu corpo dizendo assim, mano, alguma coisa interessante vai acontecer. Você vai te retirar um aprendizado disso, você vai sair um cara melhor disso. E é tipo, uau, vamos! E aí, você... Oi. E não tem problema que ela sinta esse nervosismo de você. O importante é sempre agir, porque ela nota que você está presente. Muito não, mas de vira e mexe eu falo com os caras que fizeram meus bootcamps, e aí eu perguntei, aí, mano, como é que tá? Tá falando com as minas e tal? Aí o cara fala, pô, mano, teve aquele pump depois do bootcamp e tal, mas depois deu uma esfriada. Eu falei, claro, mano, porque é uma coisa que você tem que praticar todos os dias. Não é uma coisa que você vai vir aqui, tipo, se você for uma vez para academia na semana, você não vai ter resultado nenhum. Vai ter um pumpzinho inicial lá, mas não. Depois não vai, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que você tem que também praticar todos os dias, não só a sociabilidade, né, que é mais no sentido do bootcamp, mas é também nessa inteligência emocional de, tipo, estar constantemente se perguntando como eu estou me sentindo.
Por que eu estou me sentindo assim? Em momentos bons também. Porque daí você começa a reconhecer que, beleza, eu estou feliz porque isso aconteceu. Então, por exemplo, só para trazer um último gancho de mim nesse sentido, quando eu percebo esses momentos que eu estou feliz, nos últimos tempos é quando tem a coisa a ver com ser mimimi, sabe? De tipo, pô, eu recebo uma mensagem da hora, eu faço um vídeo legal, eu tenho uma ideia legal, não necessariamente eu preciso fazer um vídeo legal, mas tipo, puta, veio a ideia. Ou evidentemente, é que daí já envolve coisa financeira, né? Mas daí, por exemplo, quando eu vejo que alguém comprou meu curso e tal, mas Quando ter semana esses passada você momentos... comprou seu Porsche, você ficou feliz? Exato, por exemplo, quando eu comprei meu Porsche. Não, mas é isso, porque daí você vai tendo consciência. Você vai vendo aqui que as nossas aulas é assim, rapaziada. Um ponto vai ligando ao outro, né? Mas é que, por exemplo, teve essa semana um cara que eu fiz mentoria, que ele. Quer ver? Eu vou ler a mensagem que ele me mandou. Ele falou assim, ó. Eu fiz a mentoria com ele na segunda, se eu não me engano. Aí ele falou assim, ó. Fala, Luiz, beleza? Ontem você me passou tanta confiança que naquele momento eu achei que tudo era possível. Hoje acordei numa bad, mas acredito deve ser normal esses picos. Aí eu mandei para ele. Falei, mano, por isso que eu te falei que dias tristes são normais. E você vai continuar tendo esses dias tristes pro resto da sua vida. É Perfeito. normal. Eu também tenho esses dias tristes. Para você, pode parecer um pouco mais bruto, porque você acabou de sair de uma situação caótica, que ele acabou de terminar um relacionamento. E aí tudo ganha uma magnitude maior. Nesses momentos, foi o que eu te falei. Não é desviar dos pensamentos, não é evitá-los, mas ter consciência do que eles são. Entendê-los, reinterpretá-los como é somente uma fase. Então, por exemplo, se vem um pensamento desse tipo, beleza, eu estou me sentindo mal, tipo, por quê? Que é? Entendi, eu tô me sentindo mal por isso, por isso, por isso, por isso. Então deixa eu fazer isso, e eu não vou parar de me sentir mal. Aí eu falei para ele, é um treinamento constante na sua cabeça. E aí, de pouquinho em pouquinho, você vai melhorando. Nesses momentos, aí eu falei para ele, nesses momentos, pega para ver um dos vídeos que eu te mandei. Mas é isso, é ter essa consciência de que, beleza, por que eu tô me sentindo assim? O que eu tenho que fazer para mudar? Esse é o primeiro passo. Que a minha ex-namorada é espanhola. E na Espanha se tem essa tradição de, por exemplo, toda vez que você for fazer saúde, né? De brindar assim, né? Fazer saúde, ele sempre fala assim: saúde a quê? Você tem que, não é simplesmente fazer saúde. Tem que falar saúde a quê? E isso faz você pensar. Que, tipo assim, a gente não pode falar simplesmente saúde. E, claro, não é que também tem uma pressão de falar algo especial. Pode ser qualquer coisa. Saúde porque a gente está vivo. Saúde à vida, Saúde, saúde a saúde à hoje. vida, mas saúde a hoje, saúde porque a gente se gosta, o que Perfeito. for. Mas você tem que falar saúde de alguma coisa. E isso acaba gerando uma consciência das pessoas de estarem presentes no momento para falar, pera, por que a gente está celebrando? Porque o Tintim é isso, né? Você falar saúde. Saúde, estamos celebrando a quê? Então, como isso é uma coisa tão costumeira, né, da cultura, pelo menos na Espanha, foi um hábito que eu comecei a aprender de realmente estar presente. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, uma das coisas que vocês podem fazer, além disso que eu falei de saúde, esse é um bom exercício para vocês fazerem. Tipo assim, vocês vão sair com os amigos, tipo, saúde a quê? Fala aí, faz seus amigos falarem, faz a sua mina falar, faz seus pais falar. Saúde a quê? Fala alguma coisa para a gente celebrar. Mas depois, eu já me peguei em vários momentos assim, de repente, que a gente está rindo, que a gente está se divertindo, que a gente está transando, que a gente está conversando, e eu chego no meio disso eu falo, nossa, que legal isso daqui. Tipo, puta, que eu tô me sentindo, sabe? Eu não escolheria nenhum momento, nenhum outro lugar do mundo para estar agora, a não ser aqui. Mano, você fala isso pra uma pessoa, seja seu amigo, seja sua Puta. família, seja sua mina, mano, já era, tá ligado? Você fala assim, puta que pariu, mano, esse cara entende, esse cara tá presente, ele é intenso, sabe? Então, essa é uma das paradas que eu falo muito também na questão de sedução, é que, tipo assim, eu não consigo, digamos assim, conquistar as minas porque eu sou o cara mais desenrolado, porque eu tenho VSM Porque seu, alto. seu VSM é Não, 8.72. é porque, mano, quando eu tô com a pessoa, a pessoa sente que eu tô com ela, tá ligado? Tipo, a pessoa sente a minha presença, assim, ó, de corpo, eu tô com você, né? E isso não só se sente, mas eu também verbalizo. Falo, mano,
por exemplo, comida, sabe? Tipo, eu tô ali comendo, assim, caralho, que comida gostosa, mano. Você faz isso Meu mesmo. Deus! Faz isso mesmo. Mano, isso aqui, eu fico... Mano, isso aqui tá muito bom, velho. Como assim? Como Esse é o pode ser melhor tão bom churrasco isso? que eu já comi. Naquele momento é. Então, isso É, também te traz para o presente de você realmente viver essas emoções e que tem a ver com essa inteligência emocional, que às vezes nós, principalmente homens, somos encorajados a não expressar as nossas perfeito. emoções. Eu ia trazer isso. Ou, por exemplo, nesse mundo mais red pill, de tipo, não fale sobre as suas emoções, porque você está dando o seu poder. É tipo, mano, eu tô dando meu poder é infinito. Eu tenho abundância de poder aqui. Eu falo, eu faço, é tipo, não acaba nunca. Eu sou bilionário desse poder aqui. Não é porque eu tô aqui com uma mina e eu falo assim, mano, eu tô adorando o nosso encontro, que significa dizer que eu vou ser menor. Rebaixar. Porque ela também percebe que eu não tô falando de um lugar de carência. Eu tô falando de um lugar de abundância. Ela De percebe que. verdadeiro. Porque nesse meu discurso, ela percebe que eu já tive outros momentos na minha vida assim. E provavelmente eu vou. Provavelmente não, com certeza eu vou ter outros momentos desses na minha vida. Mas o que importa é agora, é o presente. É quando a gente está aqui com eu e você e a gente está se divertindo. Ou tá conversando, tá chorando, tá triste junto, sabe? Tá compartilhando um momento de amor, enfim, o que for. Mas a gente está presente no momento. E isso, claro, é, requer essa inteligência emocional de você reconhecer assim. Eu tenho diversos problemas, mas agora o que interessa é isso. E um dos exemplos também que eu posso trazer nesse gancho é, por exemplo, o cinema. Eu sou formado em cinema e o cinema é uma das coisas mais loucas nesse sentido. Por isso que eu gosto de ir ao cinema, né? Não somente assistir filme. Porque, mano, o cinema tem uma parada ali que quando você entra na sala, durante as 2 horas do filme, quando você engaja ali com o filme e é uma experiência compartilhada com outras pessoas, sabe? Você vai num filme de comédia, você escuta as pessoas rindo, você vai num filme de medo, você escuta as pessoas com medo, você sente isso. E aí por 2 horas daquele momento no filme, não Fica nada mais imerso. importa a não ser que se a mocinha vai se salvar no final do filme. É E é verdade. tipo, mano, caralho, eu tô presente. E aí, claro, às vezes você sai do cinema, a luz acende, você. Aí você Uou, o que aconteceu? volta pro Sabe? E você portal. tipo. Uou. Então, isso também. Essa parada que é também no sentido do cinema, para pegar também esse gancho, como eu falei que a gente vai para vários lugares nessas conversas, o cinema não é um lugar, eu vou lá para pegar ela. É para vocês Uma compartilharem emoções experiência. juntos. É até uma piada que às vezes eu faço assim, de repente com um contatinho meu, porque eu já falei em alguns vídeos, eu adoro séries de crime, né? Eu adoro coisa de serial killer e tal. E eu falo para ela essa coisa do Netflix and chill, né? Do coisa tipo, vem aqui em casa assistir Netflix, mas eu só quero transar com você. Mano, não, 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 não. No meu caso é para assistir a parada mesmo. Não vem aqui querendo chupar minha rola, tá ligado? Eu quero assistir o negócio. E aí, claro, depois a gente acabar fazendo jurugudum, tá ligado? Mas é isso, estar presente no momento. Então, por exemplo, quando você está falando com uma mulher, né, eu vejo muito que acontece isso, e muitas mulheres já me deram esses relatos, que é, por exemplo, a mulher tá ali, vocês estão conversando, e ela te conta algo que realmente a deixou muito feliz, algo que ela tem muito orgulho de fazer. Então, por exemplo, digamos assim, Beleza. ela fala assim, eu trabalhei muito tempo lá no meu trabalho, era um trabalho difícil e tal, era um ambiente um pouco tóxico, mas eu consegui uma promoção, né? Fui promovida e tal, e foi muito trabalho. Aí, por exemplo, ela acabou de te dar uma informação de ouro dela, né? Tipo, mano, ela era uma coisa que ela desejava, era uma coisa que foi difícil, e mesmo assim ela conseguiu. E aí o cara, tipo assim, mas o que era que você fazia antes e o que você faz agora? E tipo, a moral, você vê a pepeca dela virando o deserto do Saara nesse momento. Tipo assim, o que você tem que fazer nesse momento? É tipo, nossa, que legal! Sério, parabéns! Tipo, sério que você batalhou, você ficou Tem que ali, você investiu. reconhecer. Nossa! E aí, que é o que também que eu falo da conexão emocional. Puta, isso me lembra uma vez que eu também tive uma promoção no meu trabalho. Mas conta, termina a sua história. O que você acabou de fazer aqui? Você já demonstrou para ela que você entende o que ela está dizendo, porque você tem uma história parecida,
E você se mostra interessado, porque tal qual a sua história que foi boa, que te fez feliz, você quer conectar com essa história. E o terceiro ponto, que é a cereja no bolo, você acabou de abrir a porta para ela depois te perguntar qual é a sua história. E aí, quando você contar a sua história, ela vai se sentir conectada com aquela história que ela acabou de contar. E aí, mano, você vê assim as coisas se encaixando. E é isso que eu digo nas interações, né? Por isso que é importante ter essa inteligência emocional, que você vai entrando num universo paralelo com as pessoas, de conexão, né? De entendimento, de ser tipo, meu Deus, eu sei exatamente o que você tá falando, porque eu já senti essa porra. Perfeito. E quando você fala a experiência que você teve, que aquela experiência foi parecida, semelhante ou até mesmo igual ao que a pessoa está falando, vocês começam a criar essa conexão, que é conexão, sei lá, dos universos, dos deuses, da energia, do intelectual, chame o que quiser, mas é uma parada que você sente, que você fala, caralho, que doideira é isso. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a falar com qualquer mulher que me parecesse atrativa na minha vida, independente da situação, eu fiz isso, né, inicialmente. Por quê? Evidentemente porque eu queria ter abundância de mulheres na minha vida, não queria excluir não, me privar só da sexta e do sábado, digamos assim, quando eu saía, e porque eu queria quebrar esse meu medo interno, todas essas ansiedades. Porém, essas eram as intenções, mas com o tempo eu comecei a perceber que todas as vezes que eu sentia um desconforto, todas as vezes que eu sentia um medo, uma ansiedade, uma insegurança, através de uma conexão com uma mulher, isso significava algo que eu tinha que trabalhar em mim mesmo. Né? Então, é quase como se o meu desenvolvimento, né, da pessoa que eu sou hoje, por muito... É claro que eu lia, né, que eu estudava, que eu observava, mas durante muito tempo eu percebi que essa era a maneira onde eu aprendia sobre mim mesmo, através das conexões. E um exemplo, né, concreto, foi uma parada que foi muito bizarra, na verdade, né? E o Jorge tá ligado. No meio da pandemia, eu saí com uma mina, né, fiquei um tempo com essa mina, que ela era muito tóxica, né? E eu sabia que ela era tóxica. E eu me perguntei assim depois, né? Por que eu fiz isso, né? E eu entendi depois por que eu fiz isso. Eu não me fudi, não, de maneira nenhuma, né? Mas eu via várias red flags. E por quê? Essa mina é uma influencerzinha, assim, tem milhares de seguidores no Instagram e tal. E aí, depois, com o tempo, foi inclusive o Jorge que me fez essa pergunta, né? Depois que eu falei sobre todas as red flags e tal, o Jorge, por que você, né, continuou se envolvendo? E eu falei, mano, porque eu queria ter essa experiência, tá ligado? Eu queria ter essa experiência de me envolver com uma mina dessa, essas minas que vocês veem no Instagram, TikTok, com milhares de seguidores, com vários caras atrás dela, que coloca foto assim, bem red flag, e os caras ficam comentando. Tá ligado? Eu queria ter essa experiência de, tipo, deixa eu entender o universo dessa mina, deixa eu entender como ela pensa, como são os comportamentos dela. Claro que não passei, digamos assim, 100% ileso, né? Mas na medida do possível, não, longe de me fuder. Mas no final, exatamente a conclusão que eu cheguei foi porque eu queria isso, eu queria ter essa experiência, eu queria conhecer, eu queria descobrir mais e descobrir sobre mim mesmo, para depois saber reconhecer aspectos desse tipo de mulher, por exemplo, né? Desse tipo de pessoa, não só nos meus relacionamentos, mas de homens também, para me evoluir. E você pode até falar, nossa, que maquiavélico, né? Usando as pessoas para o seu autodesenvolvimento. Você pode fazer esse argumento, não vou desvalidá-lo, porém, não tenha dúvida também, que não é que eu estava ali sendo tóxico da minha parte, né? Eu também estava sendo um cara, o cara que eu sou, autêntico, íntegro, de caráter, de bom coração, né? E com isso eu aprendi muitas coisas. Mas é isso que, quando você também cria essa inteligência emocional, nesse relacionamento, por exemplo, que eu tive, eu tinha consciência, tipo assim, era quase como se eu fosse um espectador de mim mesmo.
Então eu acabei não me envolvendo emocionalmente a ponto de quando terminou eu ficar, meu Deus, o que será da minha vida agora? Uhum. Não, era tipo assim, beleza, terminou porque tinha que terminar, mas eu aprendi muito disso. Por isso que essa inteligência emocional através dos relacionamentos te ensina de você conseguir realmente separar as suas emoções e ver aquilo pelo que Ele é. né? E aí isso também te ajuda para quando for algo bonito, quando for algo bom, como você está separado das suas emoções, nesse sentido de forma lógica, você vê aquilo, você entende o que é, e agora você deixa as suas emoções entrarem. Você deixa as suas emoções tomarem conta, e aquilo... Ai, nossa, que legal, que gostoso isso, sabe? Tipo, tem um vídeo até que eu fiz recentemente que eu falo o que era estar apaixonado de maneira produtiva. E é como se fosse você entrar numa piscina. Você não vai entrar de cabeça pulando como se... beleza, deixa eu ver. Não, você vai molhando seu pé, você vê como é, beleza, essa água aqui tá legal. Deixa eu... Coloco minha perna, coloco minha mão, vou molhando os pulsos, tudo com cuidado. Coloca um colete salva-vidas. Tipo assim, você pode até pegar assim, você pega a água assim, ó, joga aqui nas suas costas, vai dar aquela... Mas não é a mesma coisa do que de repente você entrar na água gelada e ficar em choque. Então, isso também é inteligência emocional, de você saber dosar para você também não ficar um cara bitolado do tipo, não vou criar conexões porque tenho medo de me ferrar nos relacionamentos, do meu coração ser quebrado. Não, mano, a inteligência emocional é para você entender que você tem que colocar um pouquinho, ver como aquilo reage. Reagiu legal? Beleza, posso por mais um pouquinho. Reagiu mal? Um passo para trás. Isso também essa é a inteligência emocional, de você ter a consciência de que você só investe quando tem retorno, de que você não vai investir assim de cabeça e achar que é algo que não é, porque você justamente tem essa inteligência emocional, você não vai entrando de cabeça. Por isso que eu nunca entendi esses caras que, em questão de, sei lá, meses, começam a namorar, tá ligado? Tipo, o cara entra num relacionamento que vai morar junto rápido. Que vai morar. Mano, o que vocês estão fazendo, velho? Você tá louco, velho? Não é assim que funciona. Enfim, this is the piece.